Hoje nós vamos falar da situação da saúde aqui em Goiás. Como está o funcionamento, por exemplo, de hospitais importantes que enfrentam crise, como o Hugo, o UGOL, materno-infantil. E quem está à espera também de uma cirurgia, hein? Mariana Távora responde tudo para a gente agora. São os municípios os responsáveis pelos atendimentos primários, que são os de menor complexidade e que acontecem nos CAIS e postos de saúde e, em alguns casos, em hospitais e maternidades municipais. O governo de Goiás é responsável por administrar os hospitais de urgências e de queimaduras em todo o estado. Além disso, são os hospitais estaduais os responsáveis por todas as cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência. Hoje, cerca de 10 mil pessoas aguardam na fila por uma cirurgia eletiva. Esses encaminhamentos são realizados pelas secretarias municipais de saúde, que enviam seus pacientes para serem tratados nos hospitais estaduais. Depois de levantamento realizado no primeiro dia à frente da pasta, o secretário Ismael Alexandrino informou que a dívida do Estado com a saúde passava dos 720 milhões de reais. Nesse valor estão incluídos 330 milhões de reais para as organizações sociais, cerca de 100 milhões para fornecedores de medicamentos e mais de 150 milhões de reais de valores acumulados de 13 meses de repasses que não foram feitos aos municípios. A dívida vem sendo acumulada desde 2014 até o ano de 2018. Para conseguir quitar esses valores e colocar a casa em ordem, o secretário afirmou que muitos ajustes teriam que ser feitos, inclusive cortes, revisão de contratos com as OSs e busca de recursos do governo federal por meio de habilitação de serviços para conseguir equilibrar as contas da saúde. Entre os serviços que podem ser habilitados para repasse federal estão alguns leitos de UTI em várias unidades que não são credenciadas no Ministério da Saúde e procedimentos cirúrgicos que não são habilitados e, portanto, não recebem repasse federal. Uma vez habilitados esses serviços, Goiás passará a receber um repasse financeiro maior por parte do governo federal. Essas e outras medidas podem significar uma economia de cerca de 350 milhões de reais por ano. Pois é, vamos falar mais sobre essa situação. Saúde interessa a todo mundo, né? Um problema sério que o Brasil enfrenta e, é claro, Goiás também está nessa lista aí. O secretário Ismael Alexandrino, que cuida da saúde aqui no estado, está com a gente ao vivo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, telespectador. Secretário, são muitos problemas. Eu quero começar com cirurgia eletiva, que realmente atinge muita gente. Olha só, a Maria Helena Gontijo, ela está com aderência, ela mandou aqui um recado, está esperando uma cirurgia há 7 meses, não chamaram, está complicado. Como é que o senhor vai fazer com relação à cirurgia eletiva aqui no estado? Em relação às cirurgias eletivas, primeiramente, nós precisamos qualificar essas filas, ter uma fila única para que possamos enxergar de fato aonde está esse paciente, qual a posição que o paciente está na fila e a população poder acompanhar. Nós temos hoje poucos hospitais que fazem cirurgias eletivas. Estamos restringindo basicamente ao Hospital Geral HGG e também ao CRER, as outras unidades com a produção um pouco inexpressiva em relação às cirurgias eletivas. Então, o que nós temos feito já me reuni 2 vezes, tanto com a direção do UGOL quanto também do Hugo, para que esses hospitais, apesar de serem referências de urgência e emergência, eles também possam produzir cirurgias eletivas para a gente dar vazão a esta fila. É mesmo porque é bem preocupante e temerosa essa situação em saber que apenas 2 hospitais estão fazendo essas cirurgias no momento em que o próprio Ministério Público apresenta uma lista aí de 40 mil pessoas aguardando uma cirurgia, desde a mais simples à mais complexa? Justamente, e essa fila ela precisa ser qualificada. O que é isso? O que seria esse termo? Nós precisamos entender se o paciente que está na fila hoje, se ele não foi operado, se a necessidade da cirurgia não complicou e ele precisa de uma outra cirurgia. Pode ser que tenha pessoas que já tenham ido a óbito, né, nessa fila, então ela precisa ser qualificada. O Estado precisa entrar em contato com essas pessoas, fazer a checagem, se tiver uma nova avaliação clínica, fazer essa avaliação clínica para termos uma real noção quem são essas pessoas. Pois é, qual é a prioridade nesse caso, secretário? É aquela pessoa que tem mais tempo? É aquele caso que é mais grave? Como é que seria isso?
A prioridade, cada doença tem seu tipo de prioridade. As prioridades são estabelecidas pelos protocolos clínicos, né? O que a gente busca no Sistema Único de Saúde é a equidade, que é um dos princípios do SUS, que é dar para quem necessita mais, com maior urgência, a maior urgência possível, né? E dentro dos protocolos, operar aquilo que realmente está alinhado com as melhores práticas médicas, com as melhores evidências científicas, sem priorizar de forma subjetiva ou por algum pedido, fulano, ciclano ou beltrano. Agora, no momento em que se pretende organizar a casa nesses hospitais como UGO, UGOL, HGG, materno-infantil, como é que fica a proposta de construção de hospitais regionais? Certamente, antes de pensarmos na construção propriamente dita, é importante que a gente utilize a capacidade instalada dos hospitais que já existem, que possamos dar o devido aporte, tanto financeiro quanto operacional, para esses hospitais. Mas essa é uma promessa de campanha do governador. Justamente. E nós temos alguns hospitais que eles estão numa fase final de conclusão, que precisaremos certamente concluir, né? Então, por exemplo, Águas Lindas de Goiás, né, tem um hospital que ele tem robustez suficiente para ser um hospital regional. Esse hospital ele vai precisar entrar em operação. Ao todo, as unidades de saúde especializadas, chamadas USES, e também os hospitais que estão previstos, necessitarão um aporte de custeio de aproximadamente 245 milhões de reais. Então, perceba que a equação não é fácil. Nós temos uma dívida de 720. Sim, pois não. Nós temos uma dívida de 720 e precisaremos ainda aportar 245 por ano. São muitas dívidas e essas dívidas incluem as questões das OS. Nós tivemos hospitais parados, sem atendimento, é uma situação muito triste, né? Como é que o senhor está fazendo? O senhor vai garantir que essas OS vão continuar atendendo? A dívida é muito grande. Como é que está essa situação em relação, por exemplo, ao UGO, ao Materno Infantil, o APA, que são hospitais dirigidos por OS e outros também? Nós temos trabalhado de forma extremamente transparente e buscando o diálogo. Obviamente, só diálogo não resolve as situações dessas organizações sociais. Nós já chamamos todas as direções de todas essas organizações para que possamos, primeiro, entender a dívida e, segundo, fazer um cronograma. O que nós pleiteamos é que o repasse ordinário, né, deste governo, ele seja feito de forma regular. Em relação às dívidas, nós estamos buscando recursos extras e cortando gastos internos para podermos liquidá-las ao longo dos próximos meses. Boa sorte ao senhor. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde. Muito obrigado, sempre à disposição para conversar com vocês e com a nossa população.